Hoje conversamos com o Diego Rafael Rocha Pereira, conselheiro tutelar da cidade de Camboriú, também psicólogo. Nós tivemos um caso específico essa semana que divulgamos aqui, né, sobre a criança abusada por integrante de uma igreja evangélica lá na cidade de Camboriú. Isso é um fato que acontece sempre nesse sentido, por ser uma igreja, por se utilizar do subterfúgio religião para atrair uma criança ou não, Diego? Boa tarde. Boa tarde, Gilson, boa tarde, ouvintes. Em geral, esses abusadores, né, essas pessoas que têm envolvimento com crianças, eles buscam famílias vulneráveis, né, para atingir. E esse caso não foi diferente de alguns outros que nós já temos, né? A questão é porque foi dado um destaque, né, para essa questão do uso e da frequência da relação com a igreja. Mas a gente tem outros, né, e não é o primeiro, e acreditamos também que não será o último, infelizmente, devido à vulnerabilidade que as crianças estão expostas, né, a essa situação. E aí acontece que você tem mais acesso à vida dessas crianças por estarem dentro das igrejas, né? E aí existe esse perigo, né, de quem coordena e de quem faz esse papel e cuida dessas crianças também, por vezes, né? Isso vem ao encontro, o que a gente sempre fala aqui, já foi divulgado por vocês, que sempre o abusador está por perto, seja ele integrante da família, estar dentro da residência, mas ele está próximo, obviamente, da família para poder adquirir confiança, né? Justamente, porque o abuso sexual, ele nada mais é que uma violência, né? E geralmente você violenta quem está próximo, né? Faz algum tipo de... né, esse tipo de crime, essa situação sexual, ele se dá justamente pelo envolvimento, né? Criança é geralmente frágil, né? Tem aí problemas sociais que nesse caso está envolvido, né? A família, então você tem um acesso maior a essas crianças, onde a liberdade, né, de uma pessoa se usufruir, né, dessa criança se torna mais fácil, né? Como é que tu pode diferenciar pra gente a questão de pedofilia, violência sexual e exploração sexual? A gente caracteriza a pedofilia como um transtorno, né? Até pela psicologia mesmo, existem vários conceitos acerca dessa questão. A pedofilia é um transtorno, né? A gente vê ela como um transtorno sexual e que pelo desejo, de fato, de crianças ou adolescentes, né? Pelo desejo real com crianças, né? Não existe um desejo sexual envolvendo crianças, né? E não com adultos, né? Isso caracteriza na questão psicológica, né? Ao menos, não sei a questão do direito, enfim, mas a questão psicológica, a questão do desejo sexual por crianças e adolescentes. A violência sexual, ela já é mais... ela pode acontecer em qualquer momento e não só com pessoas que tenham desejo por criança, né? Pode acontecer em algum momento da vida da pessoa que comete, né? Então é uma situação diferente da pedofilia, né? Pode haver o transtorno ou não, né? Existe teria que investigar cada situação. O abuso sexual propriamente dito é aquela pessoa que se interessa pela criança, né? De alguma forma, né? E retira dela algo com uma ideia de prazer, por exemplo, né? Ela chega perto da criança e ela tem algum tipo de ideia com aquela criança para se interessar, né? Alguma questão que ela vá utilizar prazer, porque antigamente a população tinha ideia que só a penetração era abuso sexual, outras formas não mais. Mas hoje, né, as jurisprudências já mudaram bastante, avançaram muito, então qualquer forma de contato com uma criança, um adolescente, que o seu interesse é o prazer, né, sexual dessa criança, já é considerado abuso sexual, né? Então hoje não necessita nem mais você ter a relação sexual de fato, né? Mas qualquer tipo de vínculo com o intuito de prazer já caracteriza abuso sexual, e aí tem que ser denunciado, porque para partir para questões piores é muito mais prático, né, para a pessoa. Como é que vocês tratam, você como psicólogo, conselheiro tutelar, e que há um contato com um abrigo, né? Sim. Até conversei essa semana, quando eu divulguei, uma pessoa chegou e disse para mim: meu Deus, ninguém merece ter que deixar o filho lá dentro de um abrigo. Eu digo, meu Deus, bem melhor lá do que uma família desestruturada, não é? E na rua, por aí, não se sabe com quem. Nós temos um problema, Dilson, que a conivência dentro do abuso sexual é algo muito grave, né? Muito mais grave, na minha opinião, do que o próprio abuso sexual,
né? Existem muitas famílias que são coniventes com o abuso sexual, né? Sabem da situação e, por serem familiares ou pessoas próximas, elas permitem que o abuso seja mantido por outras questões, porque o abuso sexual ele é multicausal, né? Você não tem um foco, né? Você pode acontecer de várias formas e vários porquês. Então, o problema da conivência é essa questão. Aí, muitas vezes, o conselho tutelar é uma medida excepcional, né? O acolhimento institucional, mas o conselho tutelar ele necessita acolher devido, muitas vezes, à conivência. A família toda sabia, a criança sofre, pede ajuda, mas como o abuso sexual geralmente é um segredo intrafamiliar, isso é muito fechado. Então, quando a gente descobre, a gente precisa... E aí, muitas vezes, a própria criança pede ajuda, né? A minha família não me ouve e eu preciso sair daqui, né? Muitas vezes ela fala assim, ó, aquelas que têm mais consciência, né, do que está acontecendo com elas, assim. Então, o abrigo, é claro, é uma medida excepcional, né? Nós temos sorte que os abrigos de Camboriú, a gente tem, né, mantém fiscalização, são abrigos, né, com coerência, com trabalho efetivo. Então, a gente... Por vezes, eu vou usar a tua fala, muitas vezes é muito melhor estar no abrigo hoje, né? Claro que o abrigo é um prazo, né? Não é para a vida toda, do que com a família, porque com a família é onde ele está sofrendo a violência, né? Verdade. Esse caso, o menino ficou no abrigo? Está no abrigo, está acolhido. Né? Que eu tive a oportunidade de conhecer o pai dele e Sim. ele não estava muito bem, né? Sim, não, a família está bem abalada, né? Desempregado, inclusive, Justo. né? Sem condições de dar sequência, então fica no abrigo. Para denunciar, por favor, Diego. Sim, as denúncias podem ser feitas através do Disque 100, que é o modo mais efetivo de denúncia hoje, né? Que é o Conselho Tutelar recebe a notificação, né? Através da Secretaria de Direitos Humanos, e a gente vai até o local averiguar, né? Ou a ligação pro Conselho Tutelar mesmo, né? A gente tem os telefones que depois pode disponibilizar e procurar o Conselho Tutelar fisicamente também. É sempre importante que o Conselho Tutelar é um órgão extremamente sigiloso, né? Então as informações que são prestadas ficam com os nossos funcionários e com os conselheiros, né? Não é nada... Então não precisa ter medo ou né, de procurar nós, porque realmente a gente tem um preparo aí de estrutura de equipe para trabalhar em conjunto, até mesmo com a Polícia Civil e com outras instâncias, para a gente estar cercando, né, e protegendo de fato a criança, né? Então essa decisão, se vai para o abrigo, se fica com a família, é uma decisão que depois a gente coloca em juízo, mas o Conselho Tutelar tem total autonomia para decidir isso no momento da averiguação dos fatos. Até para continuar, né, esse atendimento, né, psicológico, porque o futuro, né? Até onde aquela violência sexual, aquele abuso vai interferir na vida daquela criança que é então criança, mas depois adolescente, homem ou mulher, né? Essa criança cresce, né, Adilson? E aí essa ferida fica, né? Porque é diferente de você ralar um joelho, né? O machucado que fica no coração, né, na mentalidade da criança, ela perpetua e tudo vai como tratamento. Então, o abrigo a gente tem psicólogo, a gente tem estrutura, né, para trabalhar com essas crianças. E quando é encaminhado para algum familiar, a gente também encaminha para o CREAS, né, que é o Serviço de Atendimento à Violência Sexual. E, se necessário, a gente encaminha para o CAPS também, que a gente tem ótimos profissionais que trabalham também com a questão psicológica, porque é necessário acompanhamento psicológico, tá? É importante que a criança passe por atendimento psicológico, porque muitas vezes não abalou tanto a criança, isso acontece muito também, mas abalou a família, e a família só fala naquilo. E a criança já esqueceu. E aí a família fica colocando aquilo como um empecilho para muitas coisas na vida da criança. Então, precisa existir um trabalho terapêutico para que essa família venha, né, transformar isso num luto mesmo, né? Elaborar esse luto dessa situação que aconteceu, porque algumas famílias lidam de forma diferente com a situação, né? E como nós temos muitos abusos sexuais, cada família vai reagir de uma forma, né? Perfeito. Diego Rafael Rocha Pereira, conselheiro tutelar e psicólogo na cidade de Camboriú. Muito obrigado por seus esclarecimentos. Contribuiu muito, com certeza. Espero que tenha ajudado também os nossos ouvintes do Estação. Com certeza. Muito obrigado, Edson.